Vamos lá, Diego. Let's Vamos go. lá. De novo aquele arroba estranho lá. Estranho não, difícil. Deixa eu sair em defesa qual? desse arroba. A Não. pessoa especial é Aida Mercedes. Aida Mercedes. Mercedes. A irmã dela é a volta. Tá. Ainda mesmo. Aida Mercedes. Qual o maior desafio de ser um líder jovem em uma missão tão importante quanto Atos? Deixa eu só perguntar a idade de vocês antes aí. Olha, que coisa. Eu gostei, tem me chamado de jovem. Todo mundo me chama de velho agora. Então, Foi pra mim essa pergunta. Não, foi pra todo mundo que tá aqui. rapaz. O Vitor, tu falou que tinha 26, correto? 26 anos. 26. Eu tenho Ei. Eu tenho 28 anos. 28? É. Ah, homem, tá bom. Não é. Tá show. Tá vendo, gente? Já é professor, tu viu? É, infelizmente. Não, felizmente eu sou apaixonado por dar aula. Gostei da sinceridade. Foi bem legal. É importante. Não, mas infelizmente eu sou apaixonado por dar aula. Show. Sim, a pergunta foi a desafio como jovem, né? É o desafio de ser um líder jovem de uma missão tão importante. Cara, pra mim, assim, voltando, né, eu fui criado na igreja e tendo pai e mãe, assim, pai pastor e mãe educadora, né, também religiosa ali sempre à frente, eu sempre tive um exemplo muito forte da minha família, dos meus pais como líderes. E eles me criaram meio que pra... Assim, as pessoas dizem, tu vai ser um líder, pastor também, né? Filho de pastor, né? Vai ser pastor, vai ser não sei o quê. E eu percebia que eu era sendo moldado para ser líder, né? Então, sempre uma hora ou outra acabava sendo líder de criança, líder de adolescente, né? Depois líder de jovens, líder de louvor. E hoje, líder da programação, aí compondo a diretoria no Ministério de Acampamento. Primeiro, assim... A gente tem que ter um preparo, tem que ter um chamado para estar exercendo esse papel de liderança. E o grande desafio que eu acredito é a gente conciliar os nossos próprios anseios, como o Vitor tratou aqui. Uma hora ele teve que abrir mão do sonho dele de ser jogador de futebol para viver isso aqui, para viver todo esse ministério. A gente, na juventude, por mais que a gente tenha sido criado na igreja e tudo mais, a gente é sempre impulsionado a exercer uma profissão, né? Estudar para ser uma profissão A, uma profissão B e tal. E em algum momento a gente vai precisar entender assim, onde Deus quer a gente, o que a gente vai ter que abrir mão, alguma coisa a gente vai ter que sacrificar, como a canção diz, né? E isso para mim é o mais difícil. A gente quando tá na nossa juventude é um turbilhão de coisas. Às vezes relacionamentos. Às vezes o cara como ser um líder, o cara é líder da juventude, o cara é líder do louvor, pronto. Aí um monte de menina, não sei o quê, ou então a menina é líder daquilo ali, aí os caras já ficam em cima. E aí começa a gente que passou pela adolescência de igreja, sabe? Ó, já tem gente se identificando. Vitor, ele não se identifica com isso assim, porque nunca apareceu ninguém. Mas assim, aí a gente já tem, tem caminho que não dá pra gente ir. Às vezes é um curso, uma coisa que você quer fazer, uma parada que aparece na sua frente, uma oportunidade, que se você sabe que se você for para aquilo ali vai desfalcar o seu ministério. Com isso, eu tenho colegas que ele era jovem também, adolescente para jovem, e aí ele queria muito ser professor da EBD. Nem todo mundo faz isso, né? Nem recomendo, mas aí a líder lá da EBD chegou para ele e disse: você não pode ser professor da EBD porque você não trabalha de domingo, né? Ele estava começando a entrar na empresa, estava no estágio, alguma coisa assim. E era dia de domingo. Então você não pode ser professor de EBD. Aí na outra semana ele chegou para dar aula, disse: poxa, eu disse você que não dava para você. Não, eu pedi demissão. Porque eu não posso trabalhar num lugar que não me deixe estar aqui na casa de Deus. E hoje ele é missionário em tempo integral também, em campo missionário e tudo. Então, assim, saber, a gente que é jovem, saber o ponto onde a gente vai ter que abrir mão, onde a gente vai ter que renunciar, e se manter firme, né? E a gente não pode esquecer, né, do que a palavra de Deus diz. Eu gosto sempre de
assim, me respaldar também no que a Bíblia diz, né? João, ele escreve assim, jovens eu escrevo porque vocês são fortes e já venceram o maligno. Então, a gente não pode se apoiar de que a carne é fraca, de que a gente é jovem, então a gente é fraco, ou a gente está propício a cair. Não. A palavra de Deus diz que nós somos fortes. E a palavra de Deus também diz, né? Salomão também diz assim, pra gente lembrar do nosso Criador, né, nos dias da nossa mocidade, que é quando a gente tem vigor, né? Porque vai vir a velhice e que a gente não vai querer fazer nada. Nessa parte de não querer fazer nada, às vezes eu me sinto velho. Mas, então, a gente tem que lembrar que o momento da gente se inteirar, se entregar pra obra é agora, quando a gente tá jovem. Então, faça as escolhas certas, abra mão do que tiver que abrir, ore ao Senhor, né? Você que tá passando talvez por essas dificuldades. Eu tive que abrir mão de algumas coisas, Vitor teve, certamente vocês tiveram também para estarem aqui. Então, para mim o maior desafio é esse, você colocar no seu coração e cumprir aquilo que Deus quer para tua vida, sabendo que em um momento você vai ter que abrir mão de uma coisa que você quer muito, seja uma coisa A, uma coisa B, mas você vai ter que fazer essa escolha e coloque nas mãos de Deus. E ela chega, cara. O Vitor abriu mão de ganhar a Copa do Mundo, né? Infelizmente pra gente, né? Peço perdão a toda a nação brasileira aí. Eu nunca vou te perdoar por isso. Mas pronto, eu também eu já tive que abrir mão. Eu tive que abrir mão de um dos trabalhos, que eu trabalhava em 2 lugares. Abri mão de um porque não dá, sabe? Quando você faz um só, infelizmente. A gente teve que abrir mão. Então, assim, realmente a gente tem que prestar atenção nisso. Isso é bem importante. Eu queria dizer algo sobre isso, porque eu acho que essa é uma pergunta que vale levantar uma bandeira aí de atenção, porque qual a dificuldade de você ser um líder hoje jovem? E a gente abre um leque de perguntas. Qual a dificuldade de você hoje ser um líder adulto, um líder solteiro? Cada esfera de liderança ela tem as suas dificuldades. O chamado para Cristo, negue-se a si mesmo. Então, assim, cada tipo de liderança vai pedir que você renuncie a algo. Então, algo importante a destacar aqui, por exemplo, eu abri mão do meu sonho de ser atleta, mas isso não me dá nenhum mérito, nem me torna nenhum herói. Eu acho, no máximo, um filho obediente, no máximo dos máximos, mas sou um pecador resgatado. Então, eu tenho um certo temor com essa pergunta, porque, às vezes, as nossas respostas podem nos escorar numa situação de heroísmo ou podem nos deixar omisso ao nosso chamado. Por exemplo, por vezes, eu me escorei muito nessa ideia. Eu comecei a dirigir acampamento com 21, 22 anos, novo, né, já lá na Convenção Nacional de Acampamentos e etc., e por muitas vezes até a nível assim, de uma autoglória, eu, tão novo, eu fazendo isso ou aquilo. Ou então isso era uma desculpa para tipo, eu tão novo, como é que, sei lá, os pais vão me levar a sério? Como é que os pais vão confiar os filhos, o maior bem deles, para passar uma semana no acampamento que eu tô dirigindo? Que tipo de responsabilidade talvez eu tô passando? Então, assim, por um lado, qual a dificuldade de um líder jovem e etc.? Não é mais do que um líder adulto ou do que um líder solteiro. Eu acho que o chamado para liderança, o chamado para o serviço, ele vai pedir um preço. Por um outro lado, biblicamente, como jovem, nós entendemos que nós não podemos nos deixar ser desprezado pelo fato de ser jovem. Então, por exemplo, eu tenho 26 anos e, caraca, é uma dificuldade para você, Vitor, dirigir um acampamento tendo essa idade e não sei o que e tal, etc. Eu não deixo me desprezar pelo fato de eu ser jovem. Isso não me dá mérito. Poxa, um jovem liderando. Tipo assim, não, isso não me dá mérito, o que eu renunciei, o que eu faço, etc. No máximo, eu sou um filho obediente. E por outro lado também, a gente não pode se deixar desprezar pelo fato de ser jovem. Antes, acho que daí, talvez, quais são os desafios que entram? Ser exemplo na fé, ter uma vida alinhada com a Bíblia, biblicamente falando, seria isso. Então, assim, é uma pergunta que eu tenho temor para não acabar enaltecendo, tipo assim, o cara que é líder, que é jovem, caraca, tipo assim, o cara que é pastor da igreja também, a esposa de um pastor também, tipo assim, cada um, de alguma forma, tá tomando a sua cruz, negando a si mesmo e seguindo. E, por um outro lado, as Bíblias nos dão os equipamentos necessários e esses equipamentos são dados para todos esses líderes.
quais são as dificuldades para uma esposa de um pastor? A Bíblia vai equipar ela para isso. Uhum. Quais são as dificuldades de ser jovem? A Bíblia vai equipar. Então, por um lado, não somos heróis, e por outro lado, também não podemos ser covardes. Eu diria isso aí. Show. Acho que vai ter... Pode falar. Pronto. Sobre isso de desafio para ser jovem, eu queria reforçar assim, a importância da gente ouvir a voz de Deus, assim, da gente ter intimidade com Deus. Se a gente não tiver na intimidade com o Senhor, a gente cai, mano. A gente cai e todo o nosso trabalho pode cair junto. Então é importante a gente estar íntimo do Senhor, ter um momento, assim, entender que a obra é do Senhor. A gente tá ali para cumprir aquilo que o Senhor diz, independente do que às vezes outras pessoas vão tratar. Eu gosto sempre de citar uma história da Bíblia, né? Eu tava pesquisando aqui o capítulo, não tava lembrando. 1 Reis, capítulo 13. Conta a história justamente de um profeta novo que ouviu, tinha uma palavra do Senhor para cumprir, e aí que ele não deveria andar por determinado caminho, e aí quando ele estava andando ali, não deveria parar para falar com ninguém, para comer na casa de ninguém e tal. E aí um profeta velho, um profeta já ancião, percebe que ele está ali, né, fica sabendo que tem um profeta novo ali, e aí diz, manda um servo dele, manda esse menino vir pra minha casa e tal, pra dormir aqui, comer aqui. Aí o cara disse, não posso. Ele disse, não, mas Deus tá me mandando dizer que você tem que... Deus também falou comigo pra você vir aqui e cear comigo e tal. E aí ele desobedece a palavra de Deus, que Deus tinha falado com ele, pra ir na onda do ancião. E aí ele vai, tem o tempo lá, e depois vai embora, e no caminho ele é atacado. A Bíblia diz que ele é atacado por um leão, né? Que só mata o corpo dele lá, não mexe com o jumento e fica lá olhando, nem mexe no corpo, nem nada. Só mata e fica lá olhando. E aí o servo depois vai buscar ele. Deus fala com o profeta velho, o cara tá morto lá. O servo vai lá, pega o corpo. Enfim, é uma história até triste. É uma história até triste, mas assim, isso alerta pra mim a importância da gente ouvir e cumprir o que Deus tem no nosso coração. Deus tinha falado com aquele profeta novo, com aquele jovem, mas ele foi pela conversa de quem já era mais experiente e saiu do caminho que Deus tinha orientado para ele. Então, para isso não acontecer, a gente tem que ter intimidade com o Senhor, a gente tem que acreditar no chamado que Deus tem para a vida da gente, ter intimidade, entender, independente do que vão falar, porque vai se levantar a gente contra para derrubar, para dizer que a gente é fraco, para dizer que a gente é jovem, não sabe de nada, então a gente não pode estar liderando ali. Vai se levantar pessoas para tentar derrubar a gente e o trabalho de quem também está ali. Mas se você estiver firme, ligado na palavra, você não vai dar ouvido para isso. Porque Deus também vai te cobrar. Não fui eu que te enviei, eu não mandei tu fazer exatamente isso, por que tu não fez? Então, eu tinha muito esse temor no meu coração. E ainda tenho, né? Olha, se Deus está mandando fazer desse jeito, tem que ser desse jeito. Porque se eu vacilar, Deus vai cobrar de mim. Se eu ficar dando ouvido, se eu fizer o que o outro está falando, mas não é o que Deus está colocando, Deus vai cobrar de mim. Então, a gente jovem, a gente tem que manter essa intimidade com o Senhor para não deixar, para não cair. Show.